a morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: ponha na panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que havia morte na panela. E havia morte na panela porque o homem que foi colher as ervas para preparar o caldo, ele não tinha conhecimento das ervas. Então, as ervas eram bem parecidas, e ele apanhou aquelas ervas e preparou aquele caldo e deu os profetas. E o que o Senhor está falando nessa mensagem é que o homem, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, ele colhe coisas sem saber, ele se alimenta, ele prepara um caldo venenoso e alimenta outras pessoas. A palavra do Senhor está dizendo que o homem, por não ter discernimento, por não ter sabedoria, entendimento, ele traz morte para sua própria panela e ainda alimenta outras pessoas. Infelizmente, o caldo feito de ervas amargas é o evangelho de hoje em dia. Infelizmente, as uvas bravas, o caldo amargo hoje são as falsas doutrinas, as falsas profecias, os falsos líderes hoje alimentando pessoas de caldo feito por ervas amargas, pastores dizendo que nada, não tem nada a ver. Tu pode estar na igreja, mas você pode continuar com as atitudes do mundo. Você pode estar na igreja, mas você pode continuar em fornicação. Você pode estar na igreja louvando. O que importa para Deus é somente a tua adoração, é o seu coração. Não prega uma doutrina, não prega ali uma vida de renúncia, de largar o pecado para poder ver a igreja sempre cheia, para poder sempre ganhar as pessoas e estar sempre com a igreja lotada. As pessoas não têm pregado. Então esse é o caldo feito de ervas amargas, envenenando o povo hoje em dia. São os falsos líderes, os falsos mestres, pastores até mesmo sem sabedoria, sem entendimento na palavra do Senhor, e ainda levando adiante, alimentando as pessoas de ervas amargas, alimentando as pessoas, a igreja, de mentiras, de coisas que não está condizendo com a palavra do Senhor. Pastores que nem buscaram uma vida de santidade, pastores que foram levantados pastores, mas não tem nem entendimento da palavra do Senhor, e outros até têm um entendimento, sabe o evangelho, sabe pregar ali a renúncia, a doutrina, mas não prega porque não quer perder as pessoas, porque tem medo das pessoas ouvir a sã doutrina e ir embora, tem medo das pessoas não querer ficar. Mas a palavra do Senhor fala pra gente ir de pregar o evangelho, não importa seja mel, seja fel. A gente tem que pregar, a gente tem que fazer o ídio do Senhor, mesmo que as pessoas não venham gostar, venham fazer cara feia, a gente tem que anunciar, levar a palavra do Senhor. E infelizmente hoje, para poder as pessoas terem igreja lotada, muitos jovens, muitas pessoas dentro da igreja têm omitido a palavra do Senhor, têm omitido as partes que o Senhor manda renunciar, e só tem pregado que Deus é bênção, que Deus faz e acontece, e as pessoas só têm ido a casa do Senhor buscar bênção, buscar coisas para o seu próprio prazer, para o seu próprio ego, mas não querem renunciar, querem estar dentro da casa do Senhor, mas de qualquer maneira. Infelizmente, esse é o caldo amargo que os pastores têm trazido para cima dos altares e têm alimentado o povo. E o povo, por não ter entendimento, por não ter sabedoria, por não conhecer das ervas, por não conhecer da palavra do Senhor, tem se alimentado cada vez mais de coisas venenosas, tem se alimentado cada vez mais de mentira, da falsa profecia, da falsa ilusão.
da ilusão de estar dentro da igreja. O que importa é o seu louvor. Não, o que importa não é só o seu louvor, o que importa não é só a sua adoração para o Senhor, o que importa é renúncia. Deus ama o pecador, Deus manda vir como estás, mas Deus não manda permanecer como estás. O evangelho do Senhor é renúncia, mas os pastores hoje em dia, por querer igreja sempre cheia, eles não estão pregando renúncia. Tem uva brava aí no altar, tem erva amarga nesse caldo. Então você que conhece a palavra do Senhor, seja um desses que se levantou e avisou os profetas, homem de Deus, a morte é na panela. Se você entende da palavra do Senhor, se você está vendo que dentro da igreja tem algo errado, anuncia, não tenha medo, não, mesmo que fazem cara feia, não tenham medo de anunciar. Seja um desses profetas que falou a morte na panela e não participa, não come desse caldo, sai fora disso. Alerta outras pessoas também, mesmo se eles não quiserem ouvir. Você fala e se retira, não participa da mesa onde está sendo servido o caldo de ervas amargas, o caldo de mentira, o caldo de falsa doutrina, os falsos mestres pregando em cima do altar, trazendo uvas bravas, ervas amargas para cima do altar, alimentando pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento, têm morrido. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque o líder falou que você pode estar dentro da igreja, mas você pode continuar bebendo. Quantas pessoas mortas espiritualmente porque os líderes estão falando, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, mas dentro da palavra tem a ver sim. É renúncia. Se a sua fraqueza é bebida, sai fora, renuncia, pede força ao Senhor, mas não fica dentro da casa do Senhor, tendo com a mesma atitude que você tinha lá fora, porque se Jesus voltar, infelizmente não adianta você louvar bonito, você falar em língua, não adianta, vai ficar, porque o Senhor quer renúncia. O evangelho do Senhor é renúncia. Não participa da mesa que está sendo servido caldo de ervas amargas, sai fora. Alerta outras pessoas que há mentira, que há morte nessa panela. O Senhor sempre vai levantar alguém para falar para esses pastores, homem de Deus, há morte na panela, mesmo que não gostem, mesmo que fazem cara feia, que não queiram aceitar e querem permanecer do mesmo jeito, deixa, mas não participe você conhecendo a uva verdadeira, você conhecendo a erva verdadeira, se alimenta cada vez mais da verdade e leva adiante para aqueles que querem ouvir, para aqueles que ainda estão sendo enganados, que ainda estão participando da panela de veneno. Muitas pessoas hoje estão mortas espiritualmente porque os líderes têm ensinado que fornicação não é pecado. Muitos casais dentro da igreja participando de Santa Ceia sem ser batizado, muitas pessoas participando de Santa Ceia sendo ajuntado, e o Senhor, ele abomina a fornicação. Ficarão de fora os fornicadores. Muitos líderes falando, passando a mão na cabeça das pessoas, alimentando o ego das pessoas, falando que o pecado não tem nada a ver. Muitas pessoas, muitas mulheres e parece até que vai para balada dentro da igreja com roupas indecentes, com salto maior do que a própria saia, entregando dons, visão, revelação, profecia, e as pessoas, por falta de sabedoria, estão recebendo, infelizmente, muitas pombagiras em cima, dentro da igreja, em cima do altar, pregando a palavra do Senhor. Falso evangelho, caldo misturado com ervas amargas, caldo feito de veneno, de ervas amargas. Isso são, hoje, o caldo de ervas amargas, infelizmente, é o evangelho atualmente, onde não tem mais, você olha para o ímpio, você olha para o cristão, não tem mais diferença. Antigamente a gente via um cristão passar na rua, a gente fala, aquele ali é cristão. Hoje em dia, do jeito que estão passando a mão na cabeça, os líderes, infelizmente, têm passado muita mão na cabeça das pessoas indo praticamente nua para dentro da igreja, louvando, um bando de pombagira. Infelizmente, doa, a verdade dói, mas infelizmente, pessoas que não são libertas, tá tocando na cabeça de outras pessoas, entregando profecias, entregando revelação, mas isso é uva brava em cima do altar. Isso é caldo de ervas amargas dentro da igreja, contaminando outras pessoas. As pessoas nem mudam e ainda contaminam outras pessoas. Muitos estão na inocência, muitos estão ali
mas por ser enganado, por ter sido aprendido errado, diferente, aprendeu que aquilo dali não tem nada a ver, então leva aquilo dali fielmente, então tá na inocência. Deus ainda poupa esses aí, ainda leva o evangelho adiante, deixa o evangelho chegar até eles, para que eles aprendam, se arrependam e façam diferente. Mas infelizmente tem muitos líderes que sabem que a Bíblia condena a fornicação, que a Bíblia condena a lascívia, muita mulher hoje em cima do altar louvando, muita mulher praticamente nua. Até quem é ímpio olha e fala: meu Deus, a pessoa parece que tá nua em cima do altar falando de Jesus. Mas irmão, é melhor você ficar no mundo, porque da mão do diabo Deus resgata, mas da mão de Deus ninguém tira. Lá no mundo o Senhor ainda te resgata, mas lá no mundo você está adorando o diabo, você está sendo enganado, você está praticando as coisas do mundo, mas o Senhor, Ele te traz para a presença. Mas pior é quando a pessoa está dentro da casa do Senhor, agindo como o mundo, agindo como o ímpio, trazendo o evangelho de uvas bravas, de ervas amargas. Infelizmente, esse é o caldo de ervas amargas, é o evangelho de hoje em dia, que estão trazendo cada vez mais uvas bravas, mais ervas amargas para dentro da igreja. E o povo, por falta de entendimento da palavra do Senhor, tem caído direitinho, tem se alimentado, depois não sabem por que estão doentes, depois não sabem por que estão passando prova, depois não sabem por que está passando por certas circunstâncias na vida, porque o Senhor, Ele não está no negócio. E cada vez mais as igrejas lotada, mas você olha, você começa a reparar, você não sabe nem mais quem é cristão, quem é ímpio. Você passa na rua, você não sabe mais se a pessoa é cristão, se é ímpio, porque infelizmente os pastores de hoje em dia estão parecendo mais um miliciano do que um servo de Deus. As mulheres de hoje em dia, muitas meninas dentro da boate estão mais vestidas do que as que estão dentro da casa do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, se você está no mundo, você curte o mundo, mas quando você vier para a presença do Senhor, renuncia, largue o mundo. As coisas que estão dentro do teu coração precisa ser renunciada, e casca de demônio só sai com jejum e oração. Se você está dentro da casa do Senhor, mas andando como o mundo, se comportando como o mundo, agindo como o mundo, se vestindo como o mundo, peça a Deus misericórdia e faça você jejum, propósito pela tua vida, porque Jesus, Ele quer te salvar. Seja verdadeiro. Aonde estiver servindo caldo amargo, uvas bravas, você seja um desse profeta que anuncia a morte nessa panela. Deus não está nesse negócio. Jesus não está nisso daí. Jesus quer renúncia. Jesus quer um povo lavado e remido que vai morar no céu. E para isso devemos fazer a diferença. Para isso devemos nos alimentar da palavra verdadeira, da palavra que santifica, da palavra que nos confronta, que confronta o nosso ego, que confronta o nosso pecado, que confronta a nossa carne. E só assim, para sermos libertos, sendo alimentados da palavra do Senhor, para ser libertos, devemos ser alimentados da palavra de Deus. Louvor, Ele implementa, mas louvor, por mais lindo que seja, Ele não converte. O que converte é a palavra do Senhor. O Jesus, Ele venceu o diabo no deserto quando foi tentado, foi na palavra. Ele usou, foi a palavra de Deus. Ele não usou dancinha, Ele não usou Instagram, Ele não usou meios carnais, dancinha, teatrinho dentro da casa do Senhor. Jesus, quando peregrinou nesse mundo, Ele nunca fez essas coisas para ganhar, e Ele nunca nos ensinou. Não tem nenhum mandamento dentro da palavra do Senhor falando pra gente dançar para ganhar jovem. Estratégias do diabo, infelizmente, caldo preparado por ervas amargas, estratégias do diabo. Esse negócio de estratégia para atrair jovem para casa de Deus. Porque o crente tá muito velho, tá muito brega, então vamos fazer uma dancinha para atrair o jovem. Tudo aquilo. A palavra do Senhor fala que ai daquele que tirar ou acrescentar a palavra do Senhor. Se o Senhor não tá mandando fazer teatrinho, se o Senhor não tá mandando fazer dancinha, se o Senhor não tá mandando fazer chocarrice,
dentro da casa do Senhor para ganhar jovens, para ganhar pessoas, e você tá nesse ato, se converte, se renuncia, pede força ao Senhor, e vale a pena renunciar, porque se o Senhor voltar e você que tá brincando dentro da casa do Senhor, infelizmente você não vai subir. Pode ter uma voz bonita, pode pregar bonito, mas se não houver renúncia, se a vaidade, se as coisas do mundo estiver dentro de você, estiver na sua mente, no teu coração, e você estiver ainda praticando, infelizmente, se você está dentro da casa do Senhor, mas com as atitudes dos ímpios, não tem nada a ver beber. Infelizmente, olha o que as coisas, como o evangelho tá podre. Mas não é o evangelho de Cristo, é doutrina de demônio. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos haveria falsos líderes, falsos mestres, falsos doutores, ensinando doutrinas de homem. Esse evangelho de que tu pode tudo, de que não tem nada a ver beber. Quantos pastores hoje em dia têm pregado que beber não tem nada a ver? Beber socialmente não tem nada a ver. Você só não pode ficar embriagado. Que negócio é esse? Uvas bravas? Tem erva amarga nesse caldo aí? Onde que Jesus ensinou que pode beber, que só não pode se embriagar? Aonde a palavra do Senhor está dizendo que você pode beber bebida misturada com álcool, se a palavra do Senhor condena? O vinho misturado, a palavra do Senhor condena, mas os líderes, eles, além de eles se matarem, além deles mesmo preparar o próprio caldo e se envenenarem, ainda estão envenenando outras pessoas. E quem está chegando agora que não tem entendimento das ervas, que não tem entendimento da palavra do Senhor, tem pegado bonde andando aí, tem se alimentado do caldo que mata espiritualmente, e tem cada vez mais se corrompido dentro da casa do Senhor, achando que está agradando a Deus, mas não está. A palavra do Senhor diz: muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E infelizmente é isso que estamos vivendo hoje em dia. Infelizmente, as igrejas estão indo de mal a pior por falta de sabedoria, por falta de entendimento, porque as pessoas não estão sabendo ver qual é o alimento certo. Estão pegando somente aqui a palavrinha de bênção, só a palavrinha de prosperidade, porque Deus abençoa, Deus prospera, Deus livra, Deus guarda, Deus dá bênção. Mas a palavra mesmo de renúncia, de tirar o pecado, se você não se converter, só existe 2 caminhos. Isso estão tirando e estão pregando meia verdade. A verdade que estão pregando meia verdade. Os pastores estão falando somente algumas coisas e o resto estão, os próprios líderes falando: não tem nada a ver isso, você pode vir, o que importa é seu coração. A palavra do Senhor diz: vinde como estais, mas a palavra do Senhor não fala permaneça como estais. Ao contrário, você tem que cada dia mais se renunciar. A palavra do Senhor confronta o que nos traz até a Deus. Então a palavra do Senhor, ela confronta. Aonde tiver erro, aonde tiver pecado, aonde você está vendo que está sendo servido o caldo de ervas amargas, fique longe, não participa e seja um dos profetas e avisa a morte nessa panela. Deus não está nesse negócio. O Senhor, Ele quer salvar, Ele quer libertar. O Senhor está dando chance das pessoas se libertarem, para se salvar e ter uma vida, um galardão eterno. Mas muitos já não querem mais dar ouvido à palavra do Senhor. Muitos estão fazendo chocarrice. As igrejas viraram desfile de moda. E infelizmente hoje as igrejas viraram desfile de moda. É muita pombagira dentro da igreja. É muita gente brincando com o nome do Senhor. Pessoas dentro da balada estão mais vestidas que as irmãs hoje dentro da casa do Senhor. E cada vez mais, tem se... Irmãos, quando você está no mundo, Deus te livra da mão do diabo. Mas quando você cai na mão de Deus, ninguém te livra. Se você está lá no mundo, o Senhor, Ele te resgata. Mas dentro da casa do Senhor, brincando de ser crente, cuidado com a mão de Deus. Cuidado com a mão do Senhor, porque terrível é a mão do nosso Deus. Fique com essa palavra e espero que você se alimente dessa verdade, que a verdade machuca, mas é libertadora. Se alimente da palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira.